Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Olha eu aqui mais uma vez com uma aulinha gravando para você e mandando esse material com qualidade, tá gente? Com todo o prazer possível, né? Com toda a disposição possível para a gente trabalhar esse assunto. Nós vamos agora resolver exercícios dentro do caderno lá caderno de desenho geométrico, falando sobre o módulo 5, simetria, tá? Eu coloquei a atividade 1 e a atividade 3, tá? Acho que eu não numerei, atividade 3. Porque baseado nessas duas atividades, vocês conseguem resolver o restante, né? Estou pegando aqui o meu material, e aí eu coloquei o exercício 3 que fala sobre o favo de mel e tal. No exercício 2, você vai apenas encontrar o ponto simétrico. Então, fazendo essa análise aqui na primeira questão e fazendo essa construção na terceira, você consegue fazer a segunda questão com tranquilidade, porque o que você aprende aqui e aqui dá para aplicar lá na segunda questão, né? Tá bom? Então, nossa primeira situação, nossa primeira análise é verificar quando que um ponto é simétrico ou não em relação a um determinado eixo, tá bom? Então nós vamos dar uma olhada aí nessa primeira questão, onde a gente tem e aí alguns pontos que são simétricos. Nós temos a primeira questão de a figura, assinale as figuras, os pontos A, B, se os pontos A e B são simétricos em relação ao eixo E. E aí vocês têm que lembrar da propriedade da simetria. Para ele ser simétrico, é necessário que ele tenha uma mesma distância de um determinado eixo, e essa distância é sempre medida de forma perpendicular. O segmento que liga os dois pontos, o ponto e o seu simétrico, tem que ser uma reta perpendicular ao eixo simétrico. Tranquilo? Então, beleza. Nós temos aqui algumas situações. No material de vocês tem muito mais do que isso. Eu coloquei apenas a A, a letra C, a E e a H. São questões diferentes, né? Apenas uma dessas são simétricas, as outras não são simétricas. Eu vou explicar por quê. Essa primeira questão ela é simétrica, porque se você fizer a medida da letra A, por exemplo, para ser simétrica é preciso ela ter a seguinte característica: é necessariamente existir essa característica, é uma propriedade da simetria. O ponto A e o ponto B são simétricos? Vamos fazer a verificação. Qual seria a verificação? Medir essa distância daqui até aqui. Então, se essa distância aqui é igual a essa distância aqui, ó. Se as duas distâncias são a mesma, de forma perpendicular, né, forma um segmento AB, o segmento AB é perpendicular ao eixo E, o eixo E se destacado em linha contínua, essa figura é uma figura simétrica, portanto, aqui é uma figura simétrica. Se você analisar a letra C, observe que a letra C tem duas características da simetria. Ela está à mesma distância do eixo E, tá? Tanto A quanto B, formando 90 graus, tá? Mas não é um segmento. O segmento AB seria esse segmento aqui, ó. E ele não é perpendicular ao eixo simétrico. Perpendicular é apenas essa linha que é a distância entre ele aqui. As distâncias são as mesmas, tá? As distâncias são as mesmas. Pode fazer a medida que dá a mesma distância. Porém, eles têm que estar alinhados nesse segmento, tá? Tem que estar a mesma distância, tem que estar alinhado, formando 90 graus o segmento entre os dois pontos, o ponto e o seu simétrico. Portanto, essa aqui não é simetria, né? Simetria é o Czinho aqui, certo, tá? Na letra E nós temos ali, ó, letra E nós temos os pontos A e B, com o segmento formado A e B de forma é uma concorrente, mas de forma oblíqua, não forma 90 graus. A distância é a mesma, as distâncias são a mesma, porém aqui é um ângulo obtuso, né? Isso aqui é obtuso. Não pode ser obtuso, não pode ser agudo, tem que ser sempre 90 graus para formar. Portanto, essa também não é bissetriz, tá? Apenas não é simetria, tá bom? Na letra H, que é esse desenho, observe que o eixo está aqui, o eixo E, e eles também estão inclinando, formando 90 graus, portanto, sem formar 90 graus, portanto não é. Não basta ter só a mesma distância, tem que ter essa característica. Sempre vai ter essa característica em relação a dois pontos simétricos, tá bom? Agora, como obter esses pontos em relação ao eixo? Como é que eu faço? Você vai precisar de dois instrumentos principais para essa relação, né? O desenho vai estar lá pronto, tá? E aí você vai poder desenhar essa figura lá na frente, usando a régua e o esquadro. O jogo de esquadro é essencial nesse momento, porque você precisa traçar retas perpendiculares, tá?
E aí é o seguinte, no nosso enunciado da terceira questão, ainda na página 100, tá? Ainda está na página 100, observe que está escrito assim. Observe a foto de um favo de mel. O favo de mel é em formato hexágono, tá? Formato hexágono, essa é uma coisas da natureza, né? Que geralmente tem essa característica, algumas coisas da natureza têm a característica matemática, alguns padrões. E o favo de mel tem esse padrão para poder ter um encaixe melhor dentro da colmeia, né? Na hora dele formar lá o favo, ficar bem encaixadinho, né? Eles não falta espaço e nem sobra espaço, aliás, não sobra espaço no ambiente onde elas estão fazendo construindo o seu lugar, né? O favo de mel lá e tal, e gasta menos material, tá? Gasta menos material, nesse caso, observe que gasta menos material e ocupa mais espaço. O favo é um conjunto de hexágonos 6 lados, feito de cera pelas abelhas para que possam depositar o mel. O mel é produzido pelas abelhas a partir do néctar das flores. Sua finalidade inicial é servir o alimento para elas. Por exemplo, durante o inverno, né? O mel há mais de 30 mil anos é reconhecido por apresentar propriedades medicinais, além de ser um alimento delicioso, tá? Mas aí a gente sabe que está diminuindo mais essa quantidade de abelhas no ambiente, de modo geral, tá? Está diminuindo mais a quantidade, devido ao número de desmatamento, invasões e tal, e aí a abelha começa a desaparecer. E se a abelha desaparecer, não é só o mel que vai faltar, né? A questão da produção de frutos também vai, porque a abelha é um dos principais polinizadores da maioria das plantas na natureza. É ela que poliniza, pega o pólen de uma e leva para outra flor nessa busca do néctar. Aí ela gruda nas perninhas e ela vai lá e deixa na outra flor. Não é à toa que elas ficam de flores em flores procurando seus melos. Então, na natureza tudo é encaixadinho, tudo é perfeito, tudo é cada um com a sua função, beleza? E aí, se você tira algo da natureza, rompe o equilíbrio e as coisas param de funcionar como deveriam, tá bom? Então, olha só, obtendo simétricos a linha B', C', D' e F', tá? Do hexágono A, B, C, D, E, F em relação ao eixo E. No caso de vocês, tem um quadradozinho aí, né? Tem um retângulo com favos de mel e apenas ele desenhou o hexágono. Eu só fiz o hexágono porque não há necessidade de a gente desenhar os favos de mel aqui. Então nós vamos desenhar o simétrico dessa figura em relação a esse ponto eixo. Nós vamos encontrar os pontos simétricos aqui em relação a esse eixo e depois desenhar a figura colocando para o A, encontrar o A', para o B, encontrar o B', para o C, encontrar o C' e assim sucessivamente. Vamos lá então. Então nós vamos precisar dos dois instrumentos. Nós vamos precisar da régua e do esquadro, tá? Em alguns casos, só do esquadro já resolve o seu problema. Outros você precisa da régua para você poder fazer. O que você vai fazer primeiro? Você vai medir a distância. Deixa eu guardar a minha régua. Você vai medir a distância. Eu vou fazer de cor vermelha para destacar do azul que já está, do preto que já está lá. Primeira coisa, vamos começar pelo ponto A. O que você vai fazer primeiro? Você vai medir a distância do ponto até o eixo, tá? De forma perpendicular. Forma perpendicular é como? Você pegar isso aqui, alinhado, régua aqui, marca 0 no ponto A, e aí você vai, marca 0 no ponto A, aí você vai vir aqui, ó. Aí vai alinhar aqui. Tá alinhado? Alinhado, fixa. Pega a caneta, tenta tirar a tampa só com a mão, saiu. Aí você pode fazer apenas um pequeno traço aqui, só para você se livrar do esquadro e da régua e da posição desconfortável, no meu caso, né? Aí o que você vai fazer agora? Você vai medir aqui, ó. Botou lá a posição, mediu 50. Aí você vai traçar aqui a linha. Após esse aqui, você vai colocar mais 50, seguindo a linha lá, ó, que você colocou, você vai colocar mais 50. Então, deu aqui, ó. Esse ponto é o ponto A', tá bom? Esse é o ponto A'. Vamos então para o ponto B. O ponto B você segue aqui agora, fazendo o mesmo esquema com o esquadro. Eu vou usar apenas a régua agora, tomando essa reta vermelha como base, para fazê-la paralela, tá bom? Que deu 34, 33,5.
Então você vai fazer 33,5 mais 33,5, ou seja, o dobro. Isso vai dar 67, né? Então você vai dobrar essa medida e vai colocar lá no 67. Então 67 está aqui, ó. E esse vai ser o ponto, a linha, tá bom? Esse ponto, a linha, vai ser simétrico em relação ao ponto B', aliás, desculpa gente, é a B' aqui. Ele vai ser simétrico em relação a esse ponto aqui, ó. Aí você vem, eu vou fazer só pontilhada aqui, tracejada, pronto. Aí para o ponto B'. Aí o ponto C é sobre o mesmo eixo, aí você só mede aqui, 16, então 32, ponto C'. Ponto D aqui também, ó. Ponto D também 16, então você vai botar no 32. Ponto D'. Tem que ligar, né? Olha aí, ó. Pronto, D'. Ponto E vai estar na mesma distância do B, 33,5. Então vai estar lá no 67. Tá aqui, ó, 67. Então você põe o ponto E'. Beleza? Você põe aí o ponto E'. Vai para o ponto F. O ponto F tem que estar à mesma distância que o ponto A, né? No caso 100. Tá lá, ó, tem que alinhar direitinho. Tem que fazer com bastante cuidado para que você não erre. Porque se você errar os pontos, teu desenho não vai aparecer uma simetria, né? Beleza. Encontrou aí a ideia, encontrou os pontos. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai ligar esses pontos para formar o polígono, tá? Para formar o polígono. Vou formar esse polígono de azul para destacar do vermelho que já está lá e você saber o que é eixo, simetria e o que é a figura. Deixa eu só concluir meu desenho, porque ficou faltando algumas coisas, não tá? Tá estranho ali, né? Faltando o eixo aqui, faltando esse eixo senão não fica completo. Aqui, ó. Olha só. Pronto. O outro ali, ó. Tem que ficar no meio aqui, gente. É o jeito. Tem que ficar na frente aqui para poder conseguir fazer a linha direitinho. Senão não dá certo. Pronto. Tá feito aí ligando esses pontos. Aqui está o ponto C, aqui está o ponto D e aqui está o ponto E. Aqui o F, né? Ponto A e o ponto B. E aí a gente vai fazer o desenho. Vamos fazer o desenho, por isso vamos fazer de azul, para dar uma destacada ali dos demais, tá bom? Na destacada dos outros pontos. Então vamos ligar. Aí você sai ligando aí para formar o seu polígono. Na ordem você que escolhe, não de quanto você vai só fechar o polígono. Aí nós temos o ponto AB, segmento AB, segmento BC, CD, olha aí, ó, CD, DE, vem para cá, vou ficar todo, talvez eu esteja escondido, mas só que eu estou aqui, F, I, pronto. E aí fechou o polígono nosso hexágono de forma simétrica em relação a esse eixo E. Todos esses caras aqui, todos esses segmentos de retas, né, formam 90 graus aqui, ó. Formam 90 graus aqui nesses pontos, tá bom? Todos eles formam aí 90 graus. Então tá feita nossa figura, nossos simétricos em relação ao ponto A, B, C, D, E e F. Lá nós temos o A', B', C', D'. Observe que aqui ficou o contrário à figura, né? Espelhou a figura. Então simetria é isso, é você usar o eixo como uma espécie de espelho para um reflexo de uma figura dada, tá bom? Os pontos é o mesmo sentido para localizar os pontos também, tá? Você localiza os pontos com as mesmas ideias, fazendo a medida do ponto até o eixo de forma perpendicular, dando continuidade e pegando a mesma distância do eixo até o ponto simétrico. Tranquilo? E eu fico por aqui e até a próxima. Sentido? Fui, crianças! Até mais! Daqui a pouco a gente está de volta aí com mais uma aulinha para você. Tchau, tchau!